Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Parece que eu não sou muito boa na frente das câmeras, não tenho jeito nenhum para poder estar aqui. Mas eu decidi gravar esse vídeo hoje porque o Senhor ele tem me incomodado para eu poder vir aqui na internet e trazer a palavra dele. Meus irmãos, hoje em dia as igrejas elas estão se desviando da verdadeira palavra de Jesus, do verdadeiro evangelho. Cada vez mais a gente olha dentro das igrejas hoje e o que está sendo pregado são coisas simplesmente terrenas, tudo material, nada ligado ao reino de Deus. E não é isso que é o evangelho, não é isso que é o que Deus quer para cada um de nós. A palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. É isso que diz a palavra dele. E hoje em dia, ao invés de a gente buscar primeiramente o reino de Deus, a gente busca o reino terrestre, a gente busca primeiramente as nossas necessidades, aquilo que nós achamos que precisamos. E eu me sinto incomodada com isso, em ver hoje em dia as igrejas se transformando em empresas. As ovelhas já não são mais tratadas como ovelhas, elas são tratadas como simplesmente número. E o crescimento hoje da igreja não é mais espiritual, o crescimento é número de pessoas e valor de contribuição. Então isso não pode acontecer dentro da casa de Deus. Eu queria trazer esse recado a esses pastores que fazem esse tipo de coisa dentro da casa de Deus, em cima do altar, que é um local santo. Pare para poder refletir. Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece a Bíblia, você lê a Bíblia para você pregar, você sabe que isso não é verdade. Você sabe que isso não é aceito por Deus. Então, pelo amor de Deus, pare com isso. Muitas vezes, pastores são oprimidos por liderança, com a desculpa de ser obediência à liderança, para poder fazer esse tipo de coisa, para poder ficar arrecadando somente dinheiro, sem se preocupar com a saúde espiritual do povo, sem se preocupar com o verdadeiro evangelho em ser pregado. A gente aprende a buscar apenas as mãos de Deus e não a face dele. E quando nós chegarmos lá em cima, já vai ser tarde demais. Porque as igrejas não estão preparadas para subir. Eu acho muito engraçado, eu dava um curso bíblico e nesse curso bíblico tinha uma parte que falava sobre a volta de Jesus. E toda vez que eu citava sobre a volta de Jesus e eu dizia que estava perto, as pessoas se aterrorizavam e falavam, não, mas ainda está cedo, não, às vezes ele vai demorar a voltar. E por quê? Porque nós não estamos preparados, porque nós temos medo, a verdade é essa. As igrejas, as pessoas estão tendo medo da volta de Jesus, ao invés de comemorar, de entender que essa é a vitória que Jesus ganhou lá na cruz para cada um de nós. Foi para isso que foi o sacrifício dele por cada um de nós. Mas a gente não pensa nisso, porque nós estamos ocupados em procurar bens materiais. Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar terrestre. Nós estamos preocupados em ajuntar tesouros aqui na terra. E eu queria dizer para esses líderes, para esses pastores que estão fazendo esse tipo de coisa em cima do altar, para refletir. Pense direitinho no que você está fazendo, sabe por quê? Porque muitas vezes você está obedecendo a sua liderança com medo de perder o seu cargo, com medo de perder o seu emprego. Mas eu quero te dizer que quando chegar lá no céu e você se encontrar com Jesus frente a frente, olho no olho, ele vai requerer da sua mão tudo isso que está sendo feito. Ele não vai requerer da sua liderança a parte que cabe a você. Ele vai requerer da sua liderança a parte que cabe a ela, mas você vai ter que responder para os seus atos. Então, pelo amor de Deus, reflita. Eu sei que vocês são homens de Deus, têm o chamado para poder estar em cima do altar, mas não se deixe corromper por esse evangelho sujo, prostituído, manipulador que está sendo pregado hoje dentro das igrejas. Aonde se a pessoa está bem, aonde se a pessoa está prosperando, aonde se a pessoa está tendo dinheiro para ofertar, para dizimar, ela está sendo abençoada. Agora, se ela estiver passando por uma luta, se ela estiver passando por uma crise financeira, por uma doença, é o diabo, ou ela está fraca, ou Deus não está na vida dela. Isso não existe. Se a gente analisar na Bíblia, quantas pessoas Deus tocou, permitiu que o diabo tocasse, assim como Jó, para poder retirar tudo que ele tinha. Deixou tocar na família dele, na fonte de renda dele, tocou na saúde dele, para que Deus, não para provar nada para o diabo, porque Deus não precisa provar nada para o diabo, mas para poder trabalhar na vida de Jó. Quando Jó estava isolado de todo mundo,
da família, dos amigos, de todos aqueles que o cercavam, por tudo que ele tinha, por tudo que ele era, Deus precisou separá-lo de tudo isso para poder trabalhar na intimidade dele. E foi assim e também não foi por pouco tempo. Nós vemos lá na Bíblia que Jó sofreu com a doença da lepra e sofreu também por perder seus filhos e os seus bens, mas não deixou de adorar a Deus, porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, o poder de Deus foi aperfeiçoado na vida de Jó. Deus precisava separar Jó para trabalhar na vida dele. E muitas vezes acontece assim conosco, muitas vezes nós passamos por provações, mas isso não significa que nós estamos afastados de Deus, que Deus não está na nossa vida, que Deus não está trabalhando na nossa vida. Isso significa que Deus está precisando tratar algo em nós. E nós precisamos nos aproximar mais dele, porque é quando o calo aperta, quando a dificuldade chega, que nós procuramos buscar mais a Deus. Então, irmãos, se desligue desse pensamento materialista, desse pensamento de buscar somente a prosperidade, somente as coisas terrenas. Comece a preocupar com o seu espiritual, com a sua alma. Se você fechar os olhos hoje, para onde você vai? Será que você já está caminhando para a sua salvação? Porque a salvação é algo que a gente adquire todo dia. Não adianta achar que porque se converteu, porque se aceitou Jesus, que você já está com o seu passaporte garantido para o céu. Não, o que vale é o seu último suspiro de vida. É assim que você fechar os olhos e conforme você estiver na sua vida naquele momento, é o que vai decidir para onde você vai. Então, tome cuidado com o que você tem buscado. Busque primeiro o reino de Deus. Às vezes é difícil. Nós estamos passando por um momento de crise, por um momento que muitas pessoas ficaram desempregadas, estão necessitadas. Eu sei que realmente nós precisamos, né? Nós temos as nossas necessidades, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, sustentar na nossa casa, pagar as nossas contas. Porém, a Bíblia diz que quando a gente busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. E nós precisamos crer naquilo que nós servimos, né? Naquilo que nós carregamos conosco, que é a palavra de Deus. Então, pare para poder refletir. É muito triste ver hoje no que está transformando o Evangelho. E é por isso que há tantas pessoas saindo da presença de Deus, saindo das igrejas. É por isso que tantas almas estão sendo perdidas, estão sendo enganadas pelo diabo, porque vê tanta coisa errada dentro da casa de Deus que prefere ficar no mundo. Porém, pastores, líderes, essas almas vão ser requeridas das mãos de vocês. Não pense vocês que sairão ilesos porque aquela pessoa saiu porque quis da igreja. Você vai responder porque se você é pastor e a Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus. Então, se nós nos colocamos aí na posição de pastores para cuidar das ovelhas de Cristo, nós devemos fazer isso. Devemos cuidar das almas que Deus coloca nas nossas mãos e não largar elas a qualquer jeito, de qualquer modo. Quer sair, pode sair. Não quer ofertar, está em pecado. Né? Se tem muito, vem aqui. Se tem pouco, não deixa para lá. Né? Hoje em dia, as pessoas são medidas pelo quanto ela tem dentro da igreja. Isso não pode acontecer, irmãos. Então, esse é o meu desabafo hoje aqui. Eu estou criando este canal. Nem é pela minha vontade, mas eu tenho me sentido muito incomodada por Deus para poder chegar aqui e começar a pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, como eu sempre fiz. Só que agora de forma diferente, na frente das câmeras. Então, eu estou abrindo esse canal hoje. Se você acredita no verdadeiro evangelho, se você acredita, né, na palavra sincera e pura de Deus e desejar acompanhar este canal, eu te convido que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.